Na manhã deste sábado, 30 de maio de 2026, Carlo Ancelotti sentou na frente da imprensa brasileira e não saiu dali sem revelar o time, sem falar sobre Neymar, sem fazer uma confissão que ninguém esperava e sem soltar uma frase em italiano que calou todo mundo na sala. Em véspera de amistoso contra o Panamá, a menos de 2 semanas do início da Copa do Mundo, o técnico mais experiente do futebol mundial respondeu a tudo, sem desviar, sem fugir, do jeito Ancelotti. Esse vídeo tem a coletiva completa, comentada, contextualizada para você não perder nada do que foi dito. E antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta o botão agora. Aqui a gente te conta o futebol do jeito que ele realmente é. Vamos lá. É véspera de amistoso, é véspera de Copa do Mundo e é véspera de uma das decisões mais importantes da carreira de Carlo Ancelotti. Multicampeão pelos maiores clubes do planeta, Real Madrid, Milan, Barcelona, Bayern de Munique, o italiano agora vive algo que nunca tinha experimentado, comandar uma seleção nacional. E não qualquer seleção, o Brasil, a pentacampeã do mundo em busca do Hexa. Na segunda-feira, dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos. O jogo contra o Panamá neste domingo no Maracanã será a despedida do público brasileiro. E a coletiva desta manhã na Granja Comari, em Teresópolis, foi a última grande entrevista antes dessa viagem sem volta. Mas antes de falar sobre o Panamá, sobre escalação, sobre a Copa do Mundo, a imprensa precisava de respostas sobre um único nome: Neymar. O diagnóstico chegou na quinta-feira e abalou o Brasil inteiro. Lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. Não era um edema simples como o Santos havia informado. Era algo mais grave. Era algo que colocava em risco a participação do maior artilheiro da seleção brasileira em sua 4ª Copa do Mundo. E a primeira pergunta da coletiva foi exatamente sobre isso. O jornalista Carlos Gil, da Globo, foi direto ao ponto. Houve desconforto na comissão técnica com essa diferença entre o diagnóstico do clube e o que os exames da CBF revelaram? E, num cenário mais otimista, quando o Neymar pode entrar em campo nesta Copa do Mundo? Ouça o que Ancelotti respondeu. Bom, antes da convocação recebemos comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha pequeno problema, edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar e nós tomamos cargo do problema de Neymar e não estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar lo mais pronto possível, está trabalhando bem, está animado, então ojalá ele pueda recuperar pronto. Para ser claro, ele vai estar com nós, ele vai estar conosco até o dia que vai recuperar, que pode estar disponível. Pensamos que ele pode recuperar por o primeiro jogo da Copa do Mundo, se não pode recuperar por o primeiro jogo, vai recuperar por o segundo jogo. Então, não temos nenhuma dúvida que não vamos a trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por mala sorte de Neymar, teve este pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível individual para recuperar-se pronto. Repara na resposta de Ancelotti. Ele não entrou em pânico, não desviou, mas também não escondeu o que aconteceu. O Santos informou uma coisa e os exames da CBF revelaram outra. O técnico simplesmente disse: a partir do dia 27, o problema é nosso e nós estamos cuidando. Primeiro jogo ou segundo jogo? Essa é a janela que Ancelotti abriu para o retorno de Neymar. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho. O segundo jogo é contra a Croácia, no dia 17. Em qualquer um dos dois casos, a seleção precisará jogar ao menos uma partida sem o camisa 10. E os 26 convocados são os 26 que vão jogar. Ancelotti foi absoluto nisso. Não haverá corte, não haverá substituição. Neymar está no grupo e vai continuar no grupo. Mas aí veio outra pergunta, mais difícil, mais incômoda. O repórter Márcio Dozan do Lance foi ao coração da questão que todo brasileiro estava pensando, mas ninguém tinha coragem de fazer de frente.
Ancelotti havia dito no dia da convocação que tinha 2 listas preparadas, uma com Neymar e outra sem Neymar, a depender da gravidade da lesão. A pergunta foi cirúrgica. Se você soubesse desde o início que a lesão era grau 2 e não simples edema, você teria mesmo assim convocado Neymar? Ouça. Obrigado. Sabe que se diz em Itália? Se meu abuelo tinha a rueda, sim, meu abuelo, meu avô tinha a rueda, era um carro. No? Então, sim, Neymar, quando eu cheguei ao museu, estava nos 26. Uma frase em italiano, simples, objetiva e devastadoramente elegante como resposta. Traduzindo para o futebol, de nada adianta especular sobre o que teria acontecido em um cenário diferente. A decisão foi tomada com as informações que existiam, e ponto. Mas o tema não acabou aí. Outro jornalista foi além, perguntou se Ancelotti sofreu pressão externa para convocar Neymar e disse que muitos brasileiros acreditam que sim. O técnico respondeu com a calma de quem não tem nada a esconder e com a honestidade de quem sabe que sua credibilidade vai ser julgada pelo campo. Ouça. Que a pressão que teve era uma pressão não para externo, para a qualidade dos jogadores brasileiros em todo o mundo. Esta é pressão, porque, como disse, deixa pensar que hemos deixado fora desta lista jogadores importantes, mas hemos tomado essa decisão sem nenhum tipo de pressão externa. A pressão nós pusimos a comissão técnica para tentar escolher os melhores jogadores possíveis e pensamos que hemos escolhido os jogadores corretos. Pero, para falar da credibilidade, a credibilidade a um treinador é um pouco assim, não? Se tu ganas, eres creíble, se tu não ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar o final da Copa do Mundo, que pode ser mais creíble ou menos creíble. E depois de tanta polêmica em torno de Neymar, Ancelotti entregou o que todo torcedor brasileiro queria: a escalação, ao vivo, na coletiva, sem cerimônia. Para o jogo deste domingo contra o Panamá, o Maracanã vai vir em campo Alisson, Wesley, Bremer, Leo, Pereira, Alexandro, vai. Luis Enrique, Bruno, Casemiro, Vini, Cunha, Rafinha. Na segunda parte, cambio. É isso. Mas um dos temas mais interessantes da coletiva foi a questão das laterais. Ancelotti explicou com clareza a dinâmica entre Wesley e Ibañez na posição de lateral direito e confirmou que Wesley vai bem pela esquerda, como mostrou na Roma, mas que na seleção o papel dele é pela direita. Pelas alas, portanto, a briga tá viva e a escolha vai depender do que o jogo pedir. E se tem uma coisa que impressiona em Ancelotti, é a forma como ele pensa o futebol. Em cada resposta há uma filosofia, uma visão de mundo. Quando perguntado sobre gestão de egos num grupo cheio de estrelas mundiais, ele deu uma das respostas mais elegantes à coletiva. Ouça. Bom, eu acho que o ego não é um problema. Há que manejar o ego para a equipe. Isto é o mais importante. O jogador mais grande, a diferença entre uma estrela e um campeão é que a estrela mete seu ego para a equipe e o campeão mete seu ego para si mesmo. Eu, obviamente, não gosto o campeão, o ego individual, gosto um jogador com ego, que é muito importante, que però este ego lo mete em personalidade, em caráter para ajudar a equipe. Domingo tem Maracanã, Brasil contra o Panamá, a despedida do público brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos e para a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já sabe o que quer, já tem o time na cabeça, já tem a filosofia traçada. E Neymar está lá, trabalhando, recuperando, acreditando, esperando o momento certo para entrar em campo e fazer o que só ele sabe fazer. A Copa do Mundo tá chegando e esse canal vai estar aqui, em cada treino, cada coletiva, cada novidade, cada gol, cada emoção. Se você ainda não é inscrito, faz isso agora. Ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, compartilha com aquele amigo que também torce pelo Hexa. O Brasil está pronto, quase. Falta só o apito inicial.